E nós mostramos durante 2 pregações, e nós vamos aplicar também hoje, mais uma, para complementar essa série, Deus que salva pecadores. A gente pregou na primeira sequência de sermão, um homem que subiu ao templo para orar, um fariseu. A Bíblia diz que ele subiu ao Santo dos Santos, o santuário, o templo, aonde tem a divisão do véu que separa o santíssimo lugar do santo lugar. Ali ele orava, e a Bíblia diz que olhava para os céus, orando de si para si mesmo. E a Bíblia diz que ele não orava a Deus, e aparentemente ele achava que estava falando com Deus. E do lado de fora, a Bíblia diz que tinha um publicano, pecador, a Bíblia diz. E você sabe que em Israel, o publicano ele é conhecido como a escória do mundo, o lixo. É alguém que é rejeitado, alguém que é odiado, praticamente pela raça religiosa. A Bíblia diz que o judeu orava, batia no peito, o fariseu orava, batia no peito. Aliás, ele orava e falava para Deus assim: ó Senhor, eu oro praticamente todos os dias na minha vida. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dizimo de tudo que passa na minha mão. Eu não sou como esse publicano, pecador. Eu sou merecedor, ele não. E do lado de fora a Bíblia diz que o publicano batia no peito e falava assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. A Bíblia diz que ele nem olhava para o alto, que ele tinha vergonha de olhar para o céu, por causa da glória de Deus. Jesus falou assim: quem dentre esses vocês acham que foram justificados? Ah, pastor, aparentemente aquele que dizima, aquele que oferta, aquele que lê a Bíblia todo dia, aquele que jejua 2 vezes ou 3 vezes na semana. Não estou falando que você não deve fazer isso, você tem que fazer. O cristão vive disso, amém? Só que do outro lado, praticamente uma pessoa que todo mundo aponta o dedo, diz assim: não, olha onde eu estou e olha onde ela está, eu sou digno, ela não. E outra situação que nós pregamos na quinta passada, sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus com o quê? Com lágrimas, lavou os pés de Jesus com lágrimas, chorou nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, derramou unguento nos pés de Jesus. E Simão, que era um fariseu, falou para Jesus assim por pensamento: bom, se esse for a profeta, bem saberia ele quem é a mulher que beija os seus pés, que é uma pecadora. Aí Jesus falou assim: Simão, tenho uma coisa para te dizer, né? Existia 2 devedores, um que devia 1.000 denários e outro que devia 50. A dívida desses 2 foi perdoada. Qual desses que praticamente amou mais o Senhor? Olha, aquele que praticamente devia mais. Jesus disse: julgasse bem, porque desde o momento que eu entrei na tua casa, não me lavasses os pés, não me desses um ósculo santo, que é um beijo na testa, não ungisse minha cabeça com óleo. Só que desde o momento que essa mulher entrou, ela não cessou de beijar meus pés, Simão. Olha a diferença de um religioso para um pecador. Eu sei, nós pregamos aqui desde o começo da Igreja Sem Mácula, durante 4 anos de ministério, que a própria palavra diz que Deus não ouve a pecadores. A própria palavra de Deus diz que os pecadores serão juntamente destruídos, e aqueles que deixarem o Senhor serão consumidos. Nós pregamos isso desde o começo. Nós mostramos a realidade de uma alma cativa à necessidade praticamente da sua carne. Um pecador convicto que peca constantemente e sabe que o seu pecado trará grande juízo. Mas tem um pecador que talvez no momento do pecado, eu digo para vocês, pessoal, com toda a certeza que eu vou falar agora, vocês acham que essas mulheres que ficam na beira da estrada, elas queriam estar ali? Seja sincero. Muitas delas talvez não foram abusadas. Muitas delas talvez não receberam um trauma muito grande. Estão lá, talvez, através de uma coisa que não foi elas que cometeram, mas a consequência levou para isso. E vocês acham que elas não fazem orações lá? Talvez pedindo para Deus: Senhor, quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Eu já ouvi muito disso. Se você ouvir os testemunhos dessas garotas de programa que se converteram, muitas delas falam a mesma coisa. Eu orava a Deus e pedia para Deus: Senhor, me tira daqui, eu não aguento mais dessa vida. Eu, né? Enquanto o religioso diz assim: não, estão colhendo um fruto que plantaram. Eu, né? E nós vamos falar hoje sobre a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu. Talvez essa ovelha, ela é uma ovelha
que estava dentro da igreja, ouviu a palavra, se alimentou do evangelho, uma ovelha que talvez teve coparticipação com os santos, alguém que um dia experimentou da presença do Espírito Santo na vida dela. Isso não significa que ele perdeu, porque a Bíblia diz que essa ovelha se perdeu. Há duas questões na igreja: a ovelha que se perdeu e a ovelha que saiu por rebeldia. De fato, eu digo para vocês que a ovelha que saiu por rebeldia, essa tem que quebrar a cara, é ou não é? Biblicamente falando, é assim que acontece. Mas tem a ovelha que se perdeu, e essa nós temos que ir atrás. Nós temos que cuidar dela. Pega uma ovelha que se perde no meio de um pasto. Ela não volta com a sua lã limpa, a lã branca. Ela volta com a lã toda cheia de piche, né? Que dá no pasto. A lã toda suja, e o pastor tem que fazer o quê? Não dá para lavar, tem que podar para crescer nova. É ou não é? Já viu como é que é uma ovelha? Você sabe que a ovelha em si, não sei se algum parente de vocês tem criação de ovelha, ou alguém aqui tem criação de ovelha, você sabe que uma ovelha é totalmente dependente do pastor, totalmente. Uma ovelha, ela é considerada, se ela se perde, ela não sabe voltar. Não é igual um cachorro, que pode estar longe, mas ele vem com o faro, ele sabe aonde é o caminho. Uma ovelha não, depois que ela se perde, ela não consegue voltar. Então, sobre a parábola da ovelha perdida, eu quero que você entenda uma coisa. Eu posso trazer duas histórias para a igreja, tendo pessoas dentro da igreja, mas ao mesmo tempo desviada, e tendo pessoas lá fora, que estão longe da igreja, e o maior desejo dela é voltar, mas elas não têm mais força para voltar. E você sabe que talvez já aconteceu com vocês isso. Tem pessoas na igreja assim, que hoje tem que levantar a mão e dar graças a Deus que estão aqui. Mas você não sabe o ardor e a amargura de uma pessoa que se afastou e não tem mais força de voltar. Não consegue mais. Pega um afastado que tem desejo de voltar. Ah, meu amigo, eu atendo ligação, recebo mensagem quase toda semana de pessoas que dizem assim: pastor, eu sinto tanta falta de estar no meio dos irmãos. Eu sinto tanto desejo de estar ali, aonde eu não deveria sair, mas eu não consigo mais voltar. Eu não tenho mais força. Eu digo para vocês uma coisa: essa pessoa ela vai conseguir voltar a partir do momento que tiver alguém que esteja do lado dela para ajudar a trazer. Porque a Bíblia diz assim: bom é que seja dois, porque quando um cai, o outro caiu. O problema da igreja de hoje, ela é opressora. O problema da igreja de hoje, ela oprime. O bom pastor, aparentemente, ele é medido pelo número de pessoas na igreja. Na igreja contemporânea é assim. A boa igreja é contada pelo tanto que ela recebe de dízimo. Graças a Deus, a gente não tem isso na igreja. Amém? Nós entendemos que a igreja, ela é movida assim. Tem que pagar aluguel, tem que pagar despesa, tudo bem. A igreja é oferta, e é uma oferta generosa. Até então, nós não temos momento de oferta na igreja, porque você dá de gratidão a Deus. E nós não pedimos dízimo. Por quê? Entendemos que é coisa da lei, e você não deve dar para receber algo. Nós não podemos barganhar com Deus. A Bíblia também fala sobre um certo Simão, que vendo os discípulos fazerem milagres, dizem assim: olha, quanto que me custa esse dom? Pedro falou para ele assim: Simão, o dom de Deus é gratuito, não se compra. Pega o teu dinheiro e você compra a tua perdição. De Deus você não consegue comprar nada. Muitas pessoas acham que dizimam para ser salva. Não. Acham que ofertam para ser salvo. Também não. Acham que estão todo dia na igreja para ser salva. Também não. Não é o que a gente faz, é o que ele fez. A salvação não vem pelo seu caminhar, pelas suas obras, ou pelo tanto que você conhece de Bíblia. A salvação vem por cada gota de sangue derramada por Cristo naquela cruz. Por isso que a Bíblia diz que antes nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, pois agora Ele nos reconciliou juntamente com Ele, nos tornando amigo de Deus. Antes inimigo, agora amigo. Antes filhos da ira, hoje justificados pelo precioso sangue de Cristo, que a Bíblia diz que não foi mediante a prata, não foi mediante a ouro, não foi mediante a nada perecível que Ele nos comprou, mas foi mediante ao precioso sangue de Cristo, que comprou homens para si, de toda língua, tribo e nação. Amém? Lucas capítulo 15. Podem sentar, obreiros, por gentileza. A parábola da ovelha.
da ovelha e da dracma perdida, mas eu vou falar só sobre a ovelha hoje. Olha só. E chegava-se a ele todos os publicanos e... Quem mais? Vamos lá, Lucas 15. Vocês estão aqui? Assentou, pastor? Fala assim, ó, eu tô. Agora sim. Lucas capítulo 15. Vamos lá. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para fazer o quê? Ouvir. Então a Bíblia diz os publicanos e os pecadores. Nós falamos na quinta retrasada, quem que é os publicanos? É a escória, o lixão, aqueles que são excluídos na visão dos judeus. E os pecadores. Para ouvir. Ouvir quem? Ouvir Jesus. Agora, versículo 2. Aí vem a tropa, né? A tropa religiosa. Os publicanos, aliás, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes disse, propôs essa parábola dizendo: olha só, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre onde? O seu ombro, cheio de júbilo. O que é júbilo? Alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha. Ele não está falando a ovelha perdida, a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Até aí, depois vai falar sobre a dracma perdida, que já é um tema para a próxima reunião. A parábola da ovelha perdida, ela é um reflexo impressionante do amor de Deus, que mostra com atividade Deus buscando um pecador, e não somente buscando, mas ele se alegra quando há um resgate na vida dessa pessoa. Pensa comigo, nós temos costume de dizer, a pessoa se afastou, ela que dá cabo da sua própria vida, é interesse de querer voltar. Não. Nós não sabemos o motivo que ela se afastou. É ou não é? Nós não sabemos o porquê que ela se afastou. E a parábola da ovelha perdida é um reflexo impressionante. A grandeza do amor de Deus, que mostra ativamente Deus em busca de um pecador, uma ovelha. Não de várias ovelhas. Você pode ver que a Bíblia fala de uma ovelha que se perdeu. Eu sempre costumo falar aqui nos cultos, e você que está frequentando quase todos os cultos, você sabe que Deus não trata com pessoas, Ele trata com pessoa, exclusivamente com pessoa. Salmos capítulo, no livro de Salmos capítulo 2, se eu não me engano, diz que Deus separou para si o piedoso. Algumas versões diz que Deus separou para si aquele que lhe é querido, e não queridos, mas o querido. E Deus ouvirá quando clamar por ele. Então, quando Deus trata com alguém, Ele trata exclusivamente com uma pessoa. A Bíblia diz, Jesus fala sobre um pastor que possuía 100 ovelhas. Mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Uma delas se perdeu. Então, ele deixa no deserto, a Bíblia diz, no deserto as 99 ovelhas, e faz o quê? Vai em busca da única ovelha perdida. A única. Pensa comigo. Aí muitas pessoas falam assim, dentro da igreja, né? O pastor não me visita, o pastor não vai atrás de mim. Tem necessidade se você está aqui? Sabia que tem gente que saiu da igreja por causa disso? Que diz que o pastor não visita, o pastor não... Isso que eu já, né? Quando você vem pela primeira vez, um mês, um ano, que o pastor não visitou, o pastor vai visitar. O pastor vai até a sua casa, cuidar de você, sarar suas feridas através de Cristo. Depois que a ovelha está limpa, a ovelha está sarada, a ovelha está praticamente purificada, há necessidade disso de novo na vida dela? Não, a Bíblia mesmo fala sobre isso. Que é necessário o arrependimento para os pecadores, não para os justos. Eles são justos, não tem praticamente do que se arrepender, aparentemente falando. Então a Bíblia fala que
Esse pastor tinha 100 e uma se perdeu. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. Ele não para. Ele não desiste até o quê? Encontrar. Ele não desiste. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele coloca sobre os seus ombros, com alegria, com júbilo. Pensa a alegria de um pastor ao encontrar uma ovelha que estava perdida. E como nós cantamos aqui, talvez aquela ovelha estava gemendo, com medo, com frio, perdida, meu Deus do céu. Eu contei aqui há muito tempo atrás uma história de um pastor. Ele viveu a vida dele pregando a palavra. E esse pastor, ele nunca conheceu o mundo. Nunca conheceu o mundo. Depois que ele completa 65, 70, ele falou assim: estou cansado disso. Quer saber mais de igreja não. Estou cansado. A minha vida é só isso. Eu tenho que se preocupar com todo mundo. Eu não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para sair, não tenho tempo para fazer nada. Então eu vou desviar. O pastor falou. O pastor chegou para o seu líder, falou para ele: a partir de hoje eu não quero mais, eu quero entregar a credencial, eu quero entregar a igreja, e a partir de hoje eu estou indo embora. O pastor dele não teve o que fazer, não conseguiu segurar. Esse pastor que saiu da igreja foi para casa no mesmo dia que ele saiu da igreja. Chegou à noite, foi para casa, tomou um bom banho, encheu de perfume. Ele falou: hoje eu me desvio. Não conheço o mundo, vou ver como é que é o mundo. Entrou dentro de um prostíbulo. Ele olha, música alta, luzes para todos os lados. Lá no fundo ele encontra um monte de mulheres seminuas dançando. E ele falou assim: é hoje que eu vou me entregar. Lá no fundo ele aponta o dedo para uma garota e faz assim, querendo pagar para se deitar com ela. Fazendo assim: vem, vem. E aí ela de longe olha. Quando ela olha de longe, ela começa a chorar, pega a sandália dela, sai aquele bastão, aquela haste que elas têm nesses negócios. Corre em direção ao homem, abraça o homem e disse: pastor, muito obrigado. Eu sabia que o Senhor uma hora iria vir me buscar. E ele não sabia onde enfiar a cara. Ele disse: é isso aí, minha filha. Pega essa roupa, vamos embora. O seu lugar é na igreja. Depois dali ele teve que voltar para a igreja também. Nem para desviar o crente serve. Nem para desviar a ovelha serve. É ou não é? Então, a Bíblia diz que essa ovelha que se perde, ela se perdeu, não está falando que por rebeldia. Está falando talvez por um deslize. Talvez por não ter mais força. Talvez tem gente na igreja que diz assim: pastor, eu não sirvo para ser cristão, meus pecados são tão grandes que eu luto contra eles todo dia, mas eu não consigo vencer. Mais vale eu estar no mundo do que estar na igreja, porque na verdade na igreja aparentemente são pessoas que não pecam. Vai querendo. Eu acho que na igreja é o lugar que mais tem pecadores. Que mais tem pecadores. Quem não peca, levanta a mão. Quem não peca, levanta a mão. Tá vendo como é que é? Todo mundo peca. Até eu. Até eu erro. Teve uma menina que ela é lésbica. Eu estava pregando para ela. E ela falou: eu temo e estremeço diante de Jesus. O meu maior sonho é voltar para a igreja, ela disse. Meu maior sonho é voltar para a igreja. Só que eu sei que lá não é o meu lugar. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho atração pelo sexo oposto. E se eu for para lá, vão me julgar. Falei: minha filha, pode ter certeza que aquele que te julgar é pior que você. Pior. O lugar onde você deve estar é justo lá. Porque Jesus foi em procura dos pecadores. É lá que estão os pecadores remidos. É claro que sempre eu falo para os membros da igreja que estão chegando pela primeira vez, está uma semana, eu sempre falo para vocês, e vocês sabem disso, as pessoas que estão mais tempo na igreja. Pastor, estou entrando na igreja hoje, mas eu tenho vício do cigarro. Eu nunca falei para você largar no mesmo dia. Eu falei: pastor, eu sou a pessoa que eu bebo constantemente. Eu nunca falei para você largar na primeira vez, nunca. Eu sempre falo: vai fumando, vai bebendo, até o momento que o Espírito Santo te convencer. Uma hora ele te convence, ele não vai deixar. Uma hora você vai se sentir angustiado. Peraí, eu tô experimentando o Espírito Santo, não é lícito que eu continue nessa vida. Então por um momento você pode entrar fazendo essas coisas. Normal. A igreja é para isso, para acolher essas pessoas. Só que a diferença é que todos aqueles que têm um encontro com Cristo,
pode ter certeza que ela não continua sendo mais a mesma. Amém? Não tem uma mudança de vida pela metade. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas são passadas, tudo se fez novo, tudo. Podemos usar o exemplo de Zaqueu, no livro de Lucas capítulo 19. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, odiado, cobrava 4 vezes mais das viúvas, dos necessitados, dos órfãos. A Bíblia diz que a Bíblia fala assim, que ele queria conhecer quem era esse Jesus. Olha a importância de você querer conhecer quem é Jesus. Por isso que eu falo para você da importância da oração, porque a oração te faz conhecer quem é aquele que te salvou. Só tem uma maneira de Deus se manifestar na vida de um pecador, é através da oração. Você pode fazer o que for, não adianta, tem que orar. Colocar o joelho no chão. Se arrepender de pecado. Se constrangir todo dia. Então, Zaqueu, ele quer conhecer quem é Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava para ver quem era Jesus. Está lá Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem de estatura pequena, baixinho. Lá em cima, Jesus passa com a multidão, uma multidão de pessoas. Mas a Bíblia diz que dentre aquela multidão, Jesus só falou para um homem: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz assim que esse também é verdadeiramente um filho de Abraão. Ou seja, ele diz que ele veio buscar aqueles que haviam se perdido. Jesus vai para a casa de Zaqueu. E como eu sempre falo, Zaqueu por um momento era roubador, mas depois que ele teve um encontro com Cristo, conheceu a pessoa de Cristo, a Bíblia diz que dali em diante ele não foi mais a mesma pessoa. Não foi mais. A importância de você conhecer Jesus. Por isso que eu digo para você nas suas orações, sempre nas suas orações, almeje querer conhecer a Cristo. Quarta-feira eu me constrangi, não consegui parar de chorar. No meu recinto de oração eu falo para Deus: será assim? Será que eu vou morrer pregando a tua palavra e eu não vou te conhecer? Será que eu vou morrer pregando, vou morrer anunciando o evangelho, pessoas lá do outro lado vão se converter, vão te conhecer, pessoas vão jubilar, pessoas vão de fato e de verdade entender quem é o Cristo que o salvou? Se manifesta na minha vida, meu Pai. E eu falava como Moisés: eu não quero nada desse mundo, a única coisa que eu quero é te conhecer, somente isso. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Amém? Ao chegar em casa, o pastor, ele convoca os seus amigos, os seus vizinhos, para que eles se alegrem juntamente com ele pela ovelha perdida. Jesus termina essa parábola dizendo: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por isso que eu falo e falei agora há pouco: ovelhas aqui estão limpas, ovelhas estão aqui purificadas. A necessidade do pastor é de ir atrás quem está perdido. A necessidade de obreiro é zelar por quem está perdido, claro, cuidando do rebanho. Nós cuidamos das nossas ovelhas, amém? O pastor ora por vocês, ora ou não ora? O pastor zela por vocês? O pastor manda mensagem para vocês quando vocês não vêm no culto? Manda, vai atrás, pergunta: o que está acontecendo? Sentimos a sua falta. Então o pastor cuida, mas a necessidade de limpeza é de quem está lá fora, não quem está aqui dentro. Mas também tem a questão de ovelhas dentro da igreja que estão sujas. É como eu sempre falo, tem gente que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela. São ovelhas que estão dentro da igreja, mas ainda suja. Estão perdidas dentro da igreja. Sabia disso? Tem ovelhas que necessitam ser limpas dentro da igreja. Os judeus da época consideravam os publicanos como traidores, que praticamente extorquiam os próprios irmãos. Já os chamados pecadores, como diz a Bíblia, eles eram pessoas praticamente marginalizadas moralmente e de má reputação, conhecidas como pecadores. Essas pessoas não viviam conforme
as normas estabelecidas pelos rabinos. Por isso, elas acabavam sendo excluídas da sociedade judaica pelos líderes religiosos. Eles falavam assim: não vão cumprir o que a gente manda, então vocês estão excluídos. A Bíblia diz que os fariseus hipócritas, eles atavam fardos pesados e colocavam nas costas de outras pessoas e não cumpriam. É o tipo de religioso que ora na igreja, mas não ora em casa. Que prega para quem está na igreja, mas não prega para quem está em casa. Quer converter peixe dentro de aquário, enquanto tem gente morrendo lá fora. É ou não é? O povo judeu, eles eram aconselhados a não ter qualquer contato com essas pessoas. Não ter qualquer contato. E muito menos comer com elas. Entretanto, Jesus, ele frequentemente estava acompanhado dessas pessoas. Inclusive se assentava para comer com ela e jantar com elas. Então, a nossa maior ênfase é mostrar a palavra. Enquanto os pastores cotidianos tentam não limpar as ovelhas, mas ser atraído pela gordura dessas ovelhas. Tenta atraí-las pelo que elas podem oferecer. Você pode ver, vai num culto desse, se fala mais de dinheiro e menos de Jesus Cristo. Se fala que você é mais recompensado por dar, e aquele que muito dá, mais recebe. E a única ênfase que eles dão é Malaquias 3:10. Aí eles falam que aqueles que não dizimam, o devorador está sobre essas pessoas. Se você está doente é porque você não é dizimista. Se o carro quebra é porque você não é dizimista. Se você está com a sua vida arruinada é porque você não é dizimista. Eles tentam pegar e atrair essas pessoas nisso. Por quê? Falando isso, a pessoa que é fraca na fé vai pensar: não, então quanto mais dinheiro eu dar, mais abençoado eu sou. Não é assim. Quanto mais joelho no chão você tem, mais abençoado você é. Eu estava vendo um vídeo de um pastor da Universal hoje, e ele falava assim: sabe qual é o maior sinal que você não tem Deus? É que você não tem dinheiro. Quem viu essa pregação? Tem mais gente aí, ó. Ele falava assim: o maior sinal que você não tem Deus é que você não tem dinheiro. Timóteo não fala isso. Paulo não falou isso para Timóteo. Paulo falou assim: Timóteo, aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Quer prosperar? Como diz o Paulo Júnior, quer prosperar? Levanta cedo, vai trabalhar e peça para Deus abençoar o seu trabalho. Não cai nada do céu não, meu camarada. A Bíblia diz assim, que devemos buscar aquilo que é do alto e não que é de baixo. Aquilo que a traça, o ferrugem, não consome. Buscar isso dos céus. O que nós podemos buscar dos céus? A salvação que já nos foi dada, como diz a própria palavra. Agora, as pessoas que são enganadas, elas entendem que o que elas têm que mais buscar é o seu crescimento financeiro, porque quanto mais elas demonstram que são abençoadas nessa parte, mais Deus está manifestando o poder na vida delas. Então, pois, o que diremos falar a respeito do jovem rico, que foi ao inferno, e Lázaro, o mendigo, que foi para o seio de Abraão? Se um dos maiores sinais que você não tem Deus é que você não tem dinheiro, o que podemos falar do jovem rico que estava no inferno dizendo: Pai Abraão, peça para que Lázaro vá e molhe o seu dedo e venha refrigerar a minha língua, que eu estou nesse lugar de tormento. É ou não é? Um jovem rico que estava gritando no inferno e um mendigo que estava onde? No céu. A sua vida, ela é medida pelo tanto de tempo que você passa de joelhos diante da presença de Deus. Não necessariamente de joelhos, mas em oração. É como eu sempre falei semana retrasada, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Ela não tem Deus, não tem o Espírito Santo. E a intenção de Jesus é sempre atrair as suas ovelhas para perto de si, como diz a própria palavra, que ele foi buscar a sua ovelha, a ovelha que estava perdida. Essas pessoas, os judeus se escandalizavam quando eles viam que Jesus se assentava com os pecadores para comer. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro significado do Evangelho, o verdadeiro propósito pela qual o Filho de Deus veio ao mundo, a saber, buscar e salvar o perdido. Eles não entendiam isso. Então, com o intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos,
e ao mesmo tempo, mais uma vez, lhe oferecer a oportunidade que Jesus ofereceu de converter-se de tal perversidade, Jesus contou 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida, a segunda, a dracma perdida, e a terceira, do filho pródigo. Entenda uma coisa, você que está perdido dentro da igreja, essa ovelha, sim, essa ovelha, tanto dentro da igreja quanto aquela que está lá fora. O bom pastor, ele sempre está de braços abertos para receber. Isso é fato. Porque essa sequência de parábolas, ela fecha com o filho pródigo voltando e o pai de braços abertos. Não importa o quão distante esteja, o pai sempre estará de braços abertos. O filho pródigo chega na casa do pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança, eu estou cansado de tudo isso. Foi o que aquele pastor falou, eu estou cansado de pregar. Estou cansado de se preocupar com os outros. Agora eu quero fazer a minha vida. O filho pródigo sai, se diverte, gasta todo o seu dinheiro. Não tinha mais dinheiro. Começa a trabalhar praticamente junto com os porcos. Come a comida dos porcos. E a Bíblia diz que lá naquele chiqueiro, ele lembrou da casa do pai. E é o que eu sempre falo, quem está no mundo lembra dos momentos que ele tinha com Cristo. Ele lembra dos momentos que ele tinha com Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Porque você não entende o valor de uma pessoa que permanece de pé. Talvez você não consiga ver o peso de uma pessoa que está de pé. Pelo contrário, muitos não conseguem compreender talvez o peso de alguém que está afastado e caído e não tem mais força para voltar. Amém? Presenciar pastores apacentando ovelhas era algo corriqueiro e familiar naquele tempo. Isso significa que na parábola da ovelha perdida, mais uma vez, Jesus usou uma prática muito comum para compor a sua história e transmitir praticamente o seu ensino. Ele usou algo da época. Davi era pastor de ovelhas? Rebeca não era pastora de ovelhas? Não é pastora de pregar no altar, não. Pastora de ovelhas. Davi não era pastor de pregar no altar, não. Davi era pastor de ovelhas. Então, os ouvintes de Jesus estavam bem habituados com a cena escrita por ele. Além disso, todos eles, principalmente os fariseus e os escribas, conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento que mostravam Deus como o pastor de suas ovelhas. Quem aí sabe de cor o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz, também da mesma forma, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentarem, ele as guiará mansamente. Está dando ênfase para a mesma parábola que Jesus falou. Ezequiel de igual modo, Ezequiel 34, 15 diz, isso aqui é muito forte, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Deus está falando assim, a ovelha perdida ele vai buscar, a ferida ele vai sarar, a quebrada ele vai ligar, e a ovelha gorda vai dispersar, vai mandar para longe. É o que eu falei, que ovelha gorda é essa, pastor? É as igrejas inchadas, igrejas cheias de pessoas vazias. Existe muito disso. Como eu falo que pastores de Deus não são vistos pelo número de pessoas na sua igreja. Pastor de Deus é visto pelo quanto ele se preocupa com as suas ovelhas. Por isso que eu não quero o número de pessoas, porque assim eu consigo cuidar do meu rebanho. Amém? Eu consigo visitá-las. Eu consigo ir atrás dessas ovelhas para sarar suas feridas. Se preocupar com elas. Agora eu penso uma igreja com 3.000 membros, como tem aí, 2.000 membros. Teve um rapaz que ele ficou numa igreja aqui na frente 2 anos. Foi membro dessa igreja 2 anos. Fez curso, fez tudo ali. Ele disse que ele se afastou, se desviou.
Ele falou que não teve um pastor, sabendo que tem 15 lá, que foi atrás dele. Eu falei para ele assim, tá vendo a importância de você frequentar uma igreja que tem um bom pastor? Porque hoje você não estaria caído não. O seu pastor teria ido atrás de você. É sinal que ele não era o seu pastor. E você não era a ovelha dele. Graças a Deus, hoje ele está numa igreja que prega a verdade, que é a presbiteriana lá em Gaspar. Amém, pessoal? A importância de a gente ir atrás dessas ovelhas. Eu volto a frisar, eu tinha muito mais coisa para falar aqui, tinha mais 4 folhas para falar, mas o intuito dessa reunião, desse culto, é mostrar para vocês que há pessoas lá fora gemendo, gritando, desesperada, querendo retornar. E a gente, com o nosso dedo podre, estamos acusando essas pessoas. Volto a frisar, existe aquelas que se afastaram por não ter mais força e aquelas que saíram por rebeldia. Esquece que saiu por rebeldia. Saiu por rebeldia, não quer voltar, é rebelde. Deixa, como diz o ditado aqui, quebrar a cara. Agora, aquelas que saíram por não ter força, nós temos que cuidar delas. O papel da igreja é cuidar das ovelhas perdidas. Amém? Diz o ditado, pastor, saiu uma, Deus manda 10. Se a gente não conseguiu cuidar nem daquela uma, como é que vamos cuidar de 10, meu Deus do céu? É ou não é? A importância de você cuidar de uma ovelha. Uma, meu Deus do céu. Eu falo para os obreiros, chega membro novo, senta, conversa, pega o número, pega o telefone, diz que você vai orar por essa pessoa, agarra nela, faça com que ela se sinta segura, para que ela possa retornar. Ela retornando, o que nós fizemos? Vamos pregando, vamos limpando, vamos tirando o pelo sujo, para que nasce o quê? O pelo novo, o pelo limpo. Isso é o Evangelho de Cristo. É isso que Jesus faz. Jesus tira o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado. A própria palavra fala isso. Não está falando pobre de dinheiro, meu camarada. Está falando que o homem era pobre de espírito, era morto, estava longe da graça, mas através da graça de Cristo, que Ele nos reconciliou de novo com Ele, Ele nos resgatou quando nós estávamos mortos. Eu tenho uma carta aqui atrás sobre o que Thomas Mirsman, ele fala sobre a nossa vinda a Jesus. Quem receber esse sermão, eu prefiro entregar para quem está pela primeira vez. Tem pessoas aí, leia sobre isso. Isso aqui eu ia pregar aqui, mas não vai dar mais tempo. Eu posso até tirar uma cópia para você. A importância de você entender que você era uma ovelha desgarrada do rebanho de Cristo e Ele te resgatou e hoje você está aqui. A importância de você entender que você não está aqui porque você quis, porque o bom pastor foi atrás de vocês. Talvez não foi um pastor físico que te convenceu. Foi um mero membro. Talvez foi alguém desviado que pregou para você na rua, usado pelo Espírito Santo, que aquelas palavras te atraiu para você retornar e hoje você está aqui. Então o papel do bom pastor é te limpar através da pregação do Evangelho. E hoje nós fizemos isso. Amém? Nós pregamos. Nós mostramos o verdadeiro Evangelho para aqueles que talvez estavam cegos. Agora basta o Espírito Santo de Deus, Ele tirar as amarras dos nossos olhos ou não. Mas entenda uma coisa, Paulo sempre falou assim: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Se não fosse através dele, a gente não estaria aqui. Dê sempre graças a Deus, porque no meio de todo mundo, Ele escolheu você. Entenda uma coisa, a salvação não é para todos. Pastor, é para todos. Me prove na Bíblia se é para todos. Jesus disse assim: eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que o meu Pai... Então você é um privilegiado. Olha o privilégio. Olha tamanho privilégio de saber que entre todos, Jesus fez assim: esse não, esse aqui é meu. Então, a partir de hoje, ele não faz mais parte daquele grupo. Teve pessoa que falou para mim assim: pastor, eu não entendo. Antigamente eu tinha tantos amigos, meu Deus do céu, era uma ligação que todo mundo se reunia. Hoje eu estou sozinho. Eu não entendo, pastor. Claro, foi você que ele chamou, não foi eles, meu Deus do céu. Jesus chamou você, não eles. Deus vai tratar com eles. Se for para chamar eles, Deus vai chamar também. Mas seja grato pelo que ele fez na sua vida. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Se você é uma ovelha perdida e está voltando hoje, pode ter certeza que o Pai te recebe de braços abertos. Isso é a palavra que fala.
Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, Ele merece.